O Internacional, agora com sua comissão técnica toda definida para 2024, com o Eduardo Cudê renovando por mais um ano, mais do que nunca começa a avançar algumas casinhas para ter alguns jogadores. E a gente fala a respeito de Jean Lucas, que está muito próximo de ser jogador do Internacional. A gente vai falar a respeito da composição desse negócio. E a notícia da noite do César Merlo, jornalista argentino, dá conta de que o Inter tem conversações com o zagueiro Lautaro Gianetti. Vamos falar também a respeito dele, vamos falar também do Alário e do Gabriel Veron. Mas antes de tudo, se inscreva no canal, que é muito importante, curta o vídeo, comentem também para dar aquela engajada e assistam o vídeo até o final. Vamos lá. O nome mais próximo do Internacional nesse momento é Jean Lucas. Volante, barra meia, pode jogar também de meio campo. Ele é mais camiseta 8 do que qualquer outra coisa. Tá? É um jogador que o Inter já tem interesse já há muito tempo. Né? No ano passado o Inter fez uma investida, mas o Santos acabou levando o Jean Lucas naquela oportunidade. Pois bem, o Santos caiu, foi rebaixado, precisa desinchar a folha. Todo time que cai para a Série B agora, mais do que nunca, ele precisa liberar os seus ativos mais caros, porque afinal de contas o seu orçamento diminui drasticamente em relação a ser um time de Série A, digamos assim. E o Jean Lucas é um desses nomes que deve sair do Santos. E o Inter, né, se candidatou a tê-lo já desde quando caiu para a Série B. As informações dão conta de que o Internacional sempre se propôs a ter esse jogador. O Bahia também se candidatou, inclusive sinalizou com uma proposta, mas nesse momento o Inter está bem à frente. E as informações dão conta, né, de que faltam apenas alguns acertos, alguns detalhes. Tá? Falta definir o valor do passe fixado ao final do ano. Afinal de contas, esse jogador vem por empréstimo. Tá? Ele ganha 800 mil mensais e o Internacional de alguma forma vai arcar com todo esse salário, né? Que é o que basicamente o Santos precisa, né? Porque não dá para ter um ativo tão caro no seu time disputando a Série B. E o próprio jogador quer se valorizar, não quer ficar aqui no Brasil jogando Série B. É um jogador de Série A, um jogador de grife. Tá? Então, ele deve vir para o Internacional. As informações dão conta de que faltam apenas esses detalhes. Pessoas próximas ao Jean Lucas confirmaram para alguns repórteres, né, e a gente também foi atrás disso, né, durante todo o dia. E sim, Jean Lucas está muito próximo de ser jogador. Só falta assinar, falta um detalhezinho ou outro, mas nesse momento ele é o jogador mais próximo do Internacional. Pode ter a questão do Luiz Adriano, né, envolvida no negócio, porque afinal de contas o Luiz Adriano é um desejo do Santos. O Luiz Adriano tem contrato até abril, tá? E o Inter poderia ceder esse jogador para ajudar na negociação, né, desde janeiro, porque afinal de contas ele tem ainda um contrato com o Internacional. Né? Tem a questão, né, que o Santos ele deve ao Mônaco 3 milhões de euros, né, porque o Santos pagou, ou seja, contratou o G. Lucas por 6 milhões de euros, mas ainda deve um valor ao Mônaco, e isso poderia entrar no bojo da negociação. Então, está muito próximo realmente de um acerto. O G. Lucas deve ser o primeiro reforço, pelo menos que a gente tem informações, né? Um reforço mais encaminhado, digamos assim. A notícia da noite é também a do zagueiro Lautaro Gianetti, zagueiro de 30 anos. Eu cheguei até a falar sobre um Lautaro Gianetti que jogou sua vida toda no Vélez Sarsfield, que vai fazer seu primeiro movimento de jogar fora do seu clube de origem, onde ele inclusive é ídolo, capitão, e ele deve fazer esse primeiro movimento de sair da Argentina, e o destino pode ser o Internacional. A informação do César Mello, que é muito bem informado a respeito de contratações em toda a América do Sul, dão conta de que o Internacional tem conversas com esse jogador. Ele tem contrato até 31 de dezembro desse ano e ele passará a ser jogador livre. Então o Inter pode contratar esse jogador de graça, tá? E aí apenas acertar as composições do salário e tudo mais. O Boca Juniors também em algum momento já se interessou por esse jogador, mas o César Mello próprio confirmou que nesse momento o Inter é quem tem conversas mais avançadas pelo atleta. Vamos acompanhar os próximos capítulos, vamos apurar tudo a respeito disto, mas é uma informação que vai de encontro ao que a gente vinha falando já nos últimos dias também. O Internacional vai atrás de zagueiros, e não é só um zagueiro, é zagueiros no plural. Por quê? O Vitão a gente não sabe se vai ficar.
Não agora, né? Mas ele tem contrato até a metade do ano. Ele tá por empréstimo, afinal de contas, do Shakhtar Donetsk, e o contrato dele no Inter se encerra no meio do ano e também do Shakhtar se encerra no meio do ano. E ele pode, inclusive, assinar um pré-contrato a partir de janeiro. E as informações dão conta de que clubes espanhóis estão interessados pelo atleta. Tá? Então ele pode até sair no início do ano, se alguém quiser pagar por ele, né, para liberá-lo, ou sair no meio do ano e ir para o futebol espanhol. Então o Vitão é um candidato a sair. E outro jogador que tem futuro indefinido é o Nico Hernandes, tá? Que inclusive liberaria uma posição de estrangeiros, já que o Internacional tem um a mais de estrangeiros da cota de estrangeiros permitidas para jogar no futebol brasileiro. E o Gianetti é o nome da pauta, esse zagueiro de 30 anos. Vamos falar de outro argentino, o Alário. Bom, as informações dão conta de que o Alário ele está na Argentina, tá? E o Internacional está conversando, está em conversações com esse jogador. O próprio empresário Pedro Aldave, já há alguns dias ele vem conversado com repórteres, inclusive comigo, falei com ele já diversas vezes, né, desde que as informações do Alário surgiram, e ele sempre relatou interesse do Internacional já há muito tempo. Há muito tempo. Se vocês forem lembrar naquela viagem que o presidente Barcelos fez lá atrás para trazer o Arangues, o Ener Valencia, ele também foi assistir a um jogo do Alário, tá? Para se cercar a respeito de informações desse jogador. E é um jogador que sempre agradou a comissão, né? Não digo a comissão técnica, né? A direção do Internacional, porque se a gente for lembrar, inclusive quando o Barcelos foi lá para a Europa, o técnico ainda era o Mano Menezes. Mas é um centroavante de 31 anos, já jogou no River Plate, foi campeão da Libertadores pelo River Plate lá em 2015, já está há algum tempo no futebol alemão, passou pelo Bayer Leverkusen, agora está no Eintracht Frankfurt. O grande problema é que ele teve uma lesão séria, tá? E ele não tem jogado. E até por conta disso ele está na Argentina, porque o futebol lá está rolando ainda na Alemanha, né? Mas as informações dão conta de que o Eintracht Frankfurt liberou esse jogador para definir o seu futuro, tá? Então é um jogador que tem valor de mercado de 2,5 milhões de euros, não é um jogador caro, tá? E poderia caber no orçamento do Internacional e ser o próximo centroavante para jogar talvez ao lado do Ener Valencia. Vamos acompanhar, vamos ficar em cima dessa informação também, né, nos próximos dias. E eu até relatei no Baldasso Sunset que a gente vem falando bastante com esse empresário, né? Todo dia eu mando uma mensagem e tal, e ele sempre confirmava aquela mesma informação. O Inter teve interesse lá atrás, mas ainda não fez uma proposta. E era sempre as mesmas de vez em quando ele falava alguma coisa ou outra para outro repórter. Em algum momento ele chegou a falar para mim, e acho que para outro repórter também, que o futebol brasileiro é sim uma opção para o Alário. Tá, o staff e os jogadores se interessam pelo futebol brasileiro, entendem que o futebol brasileiro pode ser uma opção pela competitividade. Tá? O River Plate também quer ele, é bem da verdade. Mas, nesse momento, me parece que o Inter está um pouco mais avançado nessas conversas. Tá? E a outra informação é do Veron. Né? O Gabriel Veron, atacante de lado, 21 anos, ex-jogador do Palmeiras, e o Inter está fazendo uma investida por esse jogador. Hoje o GE colocou uma informação que tem um outro clube na parada e que talvez tenha meio que passado o Inter nessa questão de conversações, de propostas e tudo mais. O que bate de encontro, inclusive, com uma informação que foi colocada ontem de que o Inter estava à frente na proposta. Então, é um jogador que me parece que ainda vai ter uma espécie de... uma novelinha, talvez, tá? Uma novelinha, tá? Não é um jogador tão próximo. Tá? Então, vamos acompanhar também os próximos capítulos. Valeu, gente! Espero vocês amanhã no Café com Fontes, às 10 horas.